Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Infelizmente, essa semana eu tive um probleminha para gravar as minhas aulas como vinham sendo, né? O vídeo explicativo. Mas vamos dar continuidade à nossa aula com o conteúdo passado, que é com para fixar de vocês por mares nunca antes navegados, que infelizmente eu tinha esquecido de dar para vocês. Meu nome é Fernando Lima, professor de História de vocês, e nós somos do sétimo ano. Abram aí o para fixar da página 41. Vamos começar com os antecedentes do processo expansionista. Sabemos que o sistema político, social e econômico da época vigente, antes as grandes navegações, era o sistema feudal, e esse sistema vai entrar em crise aproximadamente entre os séculos XI e XIV. Lembrando que houve uma diminuição na oferta de terras, porque estavam sendo formadas as grandes monarquias nacionais com a crise do sistema feudal. Os grandes senhores feudais passaram a ser possuidores das terras que já eram deles, né? E também houve uma crise agrária, onde a terra passou a ser infértil em vários locais, em várias regiões da Europa. Isso vai causar uma escassez de alimentos, ou seja, o europeu vai ter que sair das suas terras em busca de novas terras para a plantação, para a agricultura. Também vai haver uma carência da mão de obra, porque no sistema feudal houveram mudanças na sociedade, onde os servos, né, saíram dos campos e foram para as cidades que estavam surgindo. Uma nova classe também estava surgindo, que era a burguesia, e as monarquias nacionais também estavam surgindo com o fim do feudalismo. Tudo isso resultou no processo das grandes navegações. Sabemos que essas expedições marítimas foram financiadas por alguém por interesse também, né? Ninguém vai financiar algo sem querer um retorno, né? As monarquias nacionais, elas vão apoiar as grandes navegações com interesse em novas terras e metais preciosos. A Igreja Católica vai financiar as grandes navegações por interesse na expansão do catolicismo, da fé cristã. A burguesia, a nova classe social recém-criada, vai apoiar também as grandes navegações por interesse em uma nova alternativa de uma rota para o Oriente, porque o era feito através do mar Mediterrâneo. E quem tinha o monopólio dessa região já eram as cidades de Veneza e Gênova, que são cidades italianas. Eles já tinham o monopólio dessa região, eles comandavam o comércio dessa região. Então, as monarquias nacionais de Espanha e Portugal queriam uma nova rota comercial para o Oriente através do oceano, pelo Oceano Atlântico, ou seja, pelo Ocidente. Aí vocês lembrem disso. Os interesses eram a terra, a fé cristã e o ouro. Mas no final, sabemos que todas essas instituições, as monarquias nacionais, a Igreja Católica e a burguesia, queriam, na verdade, o poder, o dinheiro, o ouro, né? Um dos fatores que contribuíram para o sucesso das grandes navegações foi o desenvolvimento tecnológico. Na época foram criados vários instrumentos para ajudar os navegantes no processo das expedições marítimas. A bússola é um exemplo disso, que era um instrumento para determinar as regiões onde os espanhóis ou os portugueses estariam indo, né? Norte, sul, leste, oeste. O astrolábio também. A gente media a posição onde eles estavam através dos astros. O quadrante também era parecido, através da luz solar, do sol, da lua. Eles viam mais ou menos onde eles estavam. E as caravelas, que eram um barco mais rápido e mais fácil de ser manobrado. Bom, são vários instrumentos, várias inovações dessa época. Eu vou deixar um link na descrição. Eu só coloquei 4 aqui, mas eu vou deixar um link na descrição. Agora vamos entender o pioneirismo português nas grandes navegações. São vários fatores que vai contribuir para esse processo, para Portugal ser o primeiro país a se lançar ao mar. Um dos fatores é o fator político, porque Portugal foi um dos primeiros países, ou um dos primeiros reinos, a adotar o sistema absolutista,
onde há uma centralização do poder na mão do monarca, né? Isso também se deu a partir da Guerra da Reconquista, que lembramos que a Península Ibérica era dominada pelos povos mouros, ou seja, aqueles povos árabes que moravam ali no norte da África. E também, com o fim da Guerra da Reconquista, houve uma revolução da dinastia Aves, porque a dinastia Borgonha, que foi a primeira dinastia de Portugal, entrou em crise porque não tinha mais herdeiros e o poder ia ficar na mão de um espanhol. Os portugueses fizeram a revolução e quem ficou no poder foi uma dinastia portuguesa, que é a dinastia Aves. E essa dinastia ela é importante para a história de Portugal porque ela vai apoiar e vai financiar de forma direta as grandes navegações. O fator econômico, porque a burguesia portuguesa, mercantil, né, do mercado, do comércio, vai apoiar também em busca de novas rotas marítimas para o Oriente. E os banqueiros estrangeiros também vão liberar muita grana para as novas expedições. O fato tecnológico, porque Portugal foi um dos primeiros países a investir na tecnologia marítima, com a Escola de Sagres. O fator geográfico, porque Portugal estava localizado numa região ou numa localização privilegiada, de frente para o Oceano Atlântico, e isso de algum fato ajudou Portugal a ser o primeiro país a se lançar ao mar. A rota marítima de Portugal era o Oriente, era a rota oriental, eles queriam comércio com o Oriente, e vocês vão ver a seguir que com a Espanha foi diferente. As principais expedições portuguesas foram a de Ceuta, em 1415, no norte da África, né? Açores e Madeira, em 1425, também no continente africano. O litoral africano, no Cabo da Boa Esperança, em 1488. No continente asiático, nas Índias, né? Em 1498. No Brasil, em 1500, que foi com a expedição de Pedro Álvares Cabral. Essa expedição ficou conhecida como Expedição Cabralina. E as teses sobre essa expedição é que ele chegou aqui por intenção, né? Porque ele realmente queria chegar nessa nova terra, queria descobrir essa nova terra. E outra tese defende que ele chegou aqui por acaso, que ele errou os caminhos para as Índias. Então, essas foram as principais expedições de Portugal. Falamos de Portugal, agora vamos falar de Espanha, que também tem importância no processo expansionista. Também foi um fator político, porque a região da Península Ibérica, onde hoje está localizado Portugal e Espanha, era dominada pelos mouros. Os espanhóis conseguem reconquistar totalmente a região da Espanha em 1492, que a última região que faltava, que ainda existiam os mouros, era a Granada. Então isso aí vai contribuir para o processo de expansão marítima dos espanhóis. A rota marítima dos espanhóis era diferente da de Portugal. Os portugueses queriam ir pelo Oriente normal, né? Enquanto a rota marítima dos espanhóis era o Ocidente. Eles queriam novas terras, de fato. As principais expedições dos espanhóis foram a América, em 1492, com Colombo, né? No Oceano Pacífico, em 1513, e a volta ao mundo entre os anos de 1519 e 1522. Os tratados de limites, né? A Bula Intercaeteira, de 1493, que era a linha divisória a 100 léguas do Cabo Verde, né? Que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, e o Tratado de Tordesilhas, de 1494, que era a linha divisória a 370 léguas do Cabo Verde. Sabemos, né, que Espanha e Portugal não foram os únicos países a participarem do processo das grandes navegações. França também participou, a Inglaterra também participou e a Holanda também participou. Bom, com as grandes navegações houveram várias mudanças no mundo. Quais são os resultados das grandes navegações na Europa? Bom, com as grandes expedições, pôs o fim definitivamente no feudalismo e o início da transição para o capitalismo, ou seja, o novo sistema econômico, político e social do mundo.
A transferência do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, como eu falei isso lá no início, que o comércio era praticamente dos italianos, das cidades de Gênova e Veneza. Houve uma mudança nesse comércio, porque agora ele também poderia ser feito pelo Ocidente, através do Oceano Atlântico. Houve uma acumulação de capitais por meio da exploração das colônias, ou seja, essas monarquias nacionais, esses países, né, que eu citei aí acima, França, Inglaterra, Holanda, Espanha e Portugal, vão se tornar grandes potências do mundo econômicas por explorarem as suas colônias na África, na América, na Ásia. Eu já falei da perda do monopólio das cidades italianas, isso aí não preciso falar para vocês de novo. O que vai acontecer na América? A destruição das civilizações pré-colombianas. Como eu dei um exemplo para vocês aqui no Brasil, no vídeo que eu fiz há uns tempos atrás aí, que aproximadamente aqui no Brasil existia 10 milhões de nativos, de indígenas, né? E com aproximadamente 200 anos depois só existiam cerca de 1 milhão, ou seja, esses povos foram massacrados e dizimados com as expedições marítimas dos países europeus. Na África, houve escravização e tráfico de humanos. Os povos europeus escravizaram os africanos e praticavam o tráfico, conhecido como tráfico negreiro, para esse povo vir trabalhar nas suas colônias da América, né? Um episódio triste. Então essa foi nossa aula de hoje. E eu acho que semana que vem a gente volta normalmente, que eu tive um probleminha para gravar essa semana.